Amores, nessa questão 5, olha o que é que eu tenho aqui. Talvez por medo de que ela se materializasse aqui ao meu lado e exigisse o dona, o caráter hipotético do que se afirma no fragmento é introduzido pelo talvez, né? Claro, tem um advérbio aí de dúvida, e é reforçado por verbos, sim, que estão flexionados em que tempo? Gente, eu tenho aí o meu pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Perceba, eu tenho aqui o SSE. Toda vez que você encontrar essa terminação, você terá pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desce. Se eu fizesse, se eu comprasse, se eu dançasse a valsa vienense. Eu tenho aí o SSE, tá bom, amores? E isso indica pretérito imperfeito do subjuntivo. E o subjuntivo como todo, pensa assim. Subjuntivo, suposição. Subjuntivo, suposição. Tudo que é do modo subjuntivo, tudo que for conjugado no modo subjuntivo, indica condição, dúvida, hipótese e probabilidade. É justamente o que acontece aqui, caráter hipotético, maravilhoso meu pretérito imperfeito do subjuntivo, gabarito letra C. Gente, eu não vou desistir, deixa eu marcar esse negócio direito, porque tá uma vergonha essas minhas marcações. Ó, letra C, meu gabarito, tá bom? Vamos lá, meus amores, questãozinha 6, olha só. O pé de milho parecia um cavalo. O cronista ilustra sua imaginação e tal ilustração ganha reforço, quer dizer, por meio do verbo em destaque. E ele está flexionado no seguinte tempo. Gente, percebe? Eu não sei se vocês já estão começando a se orientar de que a tua banca ela tem um perfil, e não é só ela, todas as bancas têm um perfil. Quando eu selecionei essas questões aqui, a gente fez isso com base em estatísticas, tá? Então, é muito comum a tua banca cobrar o pretérito imperfeito do indicativo. Então, mais uma vez, reforçando aqui, você precisa decorar as terminações, tá bom? Então, eu tenho aqui parecia, ia, o que é isso, hein? Ava, ia, inha, unha e era, ok? E era qualquer era? Não, só do verbo ser. Gente, esse parecia indica pretérito imperfeito do indicativo. Então, não tem muito trabalho. É uma questão que, se você fixou as terminações, você mata ela em segundos e ganha tempo para investir nas mais difíceis, nas mais complexas. Joia? E aí, agora, a gente vai entrar em uma outra classe de palavras, né? A gente vai ter um foco agora em pronomes e em advérbios. Gente, a palavra muito, ela pode tanto se comportar como um pronome indefinido, como ela pode se comportar como um advérbio. E como é que eu vou saber isso, professora? Então, você vai ter que olhar com qual palavra o muito está se relacionando. Se o muito se relaciona com o verbo, por exemplo, ele estuda muito. Aí ele trabalha muito, ela trabalha muito. Se está se relacionando com o verbo ou com o adjetivo, ela é muito bonita, ela é muito inteligente, né? Ou com até outro, ou até com outro advérbio, por exemplo, o juiz julgou muito favoravelmente. Então, quando o meu muito se relaciona com verbos, com adjetivos ou com outro advérbio, outros advérbios, esse muito será um advérbio. Porque a classe de advérbios, ela se relaciona dessa forma, apenas com verbos, adjetivos e advérbios. Você não vai ver um advérbio intensificando ou se relacionando com substantivos, ok? Então, a lógica de teu raciocínio deve ser essa. Você vai olhar para o muito e vai dizer, meu filho, você está se relacionando com quem? O que você está andando? Então, gente, quando eu digo se relacionando, não precisa estar colado na palavra. Tá bom? Precisa estar colado. Então, se o muito está intensificando um adjetivo, um outro advérbio ou um verbo, o muito é advérbio. Agora, se o muito, ele tem muitos livros. Ele tem muito livro. Até assim, tem muito livro em casa. Você nota que eu estou me relacionando agora com um substantivo? Livro? Então, nesse caso, eu não vou ter mais um advérbio. O advérbio não anda com substantivo. Eu vou ter aí, então, um pronome indefinido. Joia, né? Então, vem comigo matar essa questão. Agora ficou demais, ficou muito tranquila, olha. O vocábulo destacado em há muitas flores belas no mundo. Flexiona-se em função de sua classificação morfológica. E aí fica aqui uma observação. Gente, o pronome é uma classe variável, então, obviamente, ela vai flexionar sim. Se eu tenho uma flor, eu tenho muita flor. Se eu tenho flores, muitas flores. Obviamente, haverá concordância.
Perdão, gente. Então, olha só. Então, esse muitas está variando porque concorda com flores, é justamente um pronome se relacionando com um substantivo. Assinale a alternativa em que se destaca um vocábulo que tem essa mesma classificação, bebê. Mesma classificação, ok? Assim sendo, eu preciso procurar um muitas que seja pronome. Então, vamos embora. Letra A. Todos acordaram muito preocupados. Todos acordaram muito preocupados. Gente, eu tenho aqui intensificação de um adjetivo. Então, não tenho aqui um pronome, eu tenho aqui um advérbio. Ele tomou muito remédio. Opa, muito remédio. Tá com cara de que essa é a letra B, mas vamos olhar as outras. O responsável passou muito mal. Opa, tá intensificando o advérbio. Então, ó, a letra C eu já eliminei, a eu já eliminei. Vamos ver a letra D. Queria ter dançado muito. Está intensificando o verbo. Então, joinha, meus amores, confirmado. Gabarito, letra B de bola. Você percebe que está intensificando? Não está intensificando. Está só dando uma quantidade aí indefinida para esse remédio. É um pronome indefinido, se relaciona com o substantivo. Tranquilo, né? E aí, meus amores, vamos continuar, olha só então. Nessa questão 8, eu tenho aqui, segundo a gramática normativa, assinale a alternativa em que o termo destacado é um pronome. Então, olha só, estou, né, em busca de um pronome. Galera, toma cuidado, viu? Que a questão é fácil, mas se você não tiver informação, você vai dar uma rodada aí. Então, olha só. Letra A. Trazendo livremente em si o que chamamos de blá blá blá, ou trazendo livremente em si o que chamamos. Gente, esse O aí é justamente o meu gabarito, é justamente um pronome. Professor, esse O é um pronome? Sim, é um pronome. E, é um pronome oblíquo? Não, não é um pronome oblíquo. Deixa eu te dizer, esse O aqui é um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo, professora, sério isso? Sério, seríssimo. Gente, quando eu tiver uma estrutura como essa, se você tiver na dúvida, especialmente esse O que aparece antes do que, ele fez tudo o que foi combinado, ela espera tudo o que a vida pode oferecer, trazendo livremente em si o que chamamos. Pega esse O antes do que e troca por aquilo, trazendo livremente em si aquilo que chamamos. Então, fica de olho nesse macetezinho. Esse O, quando ele pode ser trocado por aquilo, e ele geralmente aparece antes do que, ele será um pronome demonstrativo. E é justamente ele que vai matar aqui a minha questão. Minha questão é gabarito letra A. Mas vamos classificar as outras palavras? Olha só, o papel contraditório. Gente, eu tenho um O acompanhando papel, eu tenho um artigo clássico aí. Um artigo definido masculino que acompanha o substantivo papel. Manifesta emoções e a visão do mundo. Eu tenho aí, gente, um artigo definido feminino que acompanha a palavra visão. Tranquilíssimo também. HA. Há conflito entre a ideia convencional. Gente, esse H é um verbo, né? Eu tenho aqui o verbo haver conjugado. E podemos distinguir pelo menos 3 faces. Gente, esse pelo é uma contração, tá? De preposição mais artigo. Se você for considerar lá antigamente, seria a contração da preposição per, P-E-R, per, de renda per capita, por exemplo. Então, tem uma contração da preposição per mais O, pelo. E, modernamente, aí a gente considera que é a contração do por mais O, que daria esse pelo aí, mas eu não tenho aí um pronome. Tranquilo, né? E agora, meus amores, vamos começar a fazer questões de conjunção. Conectores é um tópico fortíssimo para a tua banca IBFC. Fortíssimo, não só para a tua banca IBFC, mas para a maioria das bancas. A gente vai começar a trabalhar esses conectores. E aí, deixa eu aproveitar e te dizer uma coisa. Quando você comprou essa aula, você depois dá uma observada, você ganhou uma tabela de conectores, tá? Você vai ter que pegar essa tabela, imprime, coloca como tela do teu celular, bota embaixo do travesseiro para ver se você dorme e sonha com essa tabela. Eu quero essa tabela em todo canto. Você precisa decorar os conectores, tá bom? Professora, na hora, quando eu chegar à prova, eu vou interpretar os conectores. Não, você não vai interpretar os conectores, você vai decorá-los. Porque, gente,
quando a gente tenta interpretar, tem muito conector, que se você for na interpretação, vai ter gente que vai dizer, ah, meu Deus, esse portanto aqui tá a cara da explicação, ah, para mim tá consequência, ah, para mim tá conclusão. Não. O portanto, por exemplo, ele sempre é conclusivo. Eu tenho conectores aí, gente, pouquíssimos conectores, em que eu vou precisar ter algum tipo de interpretação para acertar. Na maioria, será na pura decoreba. Desculpa ter que dar esse choque de realidade em você, mas você vai precisar decorar os conectores, tá bom? Então, baixa a sua tabela aqui, né, no SS para concurso, sua tabela de conectores, para de embromar e vai decorar a tabela, tá bom? Então, olha só, vamos fazer aqui, a banca pede a alternativa incorreta. Tá bom, bebê? Então, vamos embora, alternativa incorreta. Letra A. No trecho a seguir, estimular não somente o ensino cognitivo e intelectual. Está dizendo que a expressão destacada tem sentido adversativo. Vamos ver se tem mesmo? Eu coloquei o trechinho aqui embaixo para você acompanhar comigo. Mas o que pode mudar? A começar pela cultura educacional, estimular não somente o ensino cognitivo e intelectual. Gente, estimular não somente, não apenas, ou seja, eu tenho aí um sentido aditivo. Por exemplo, ele não só estuda, mas também trabalha. Ele não só estuda, como também trabalha. Eu tenho aí o sentido de adição e não o sentido adversativo. Então, toma muito cuidado. É justamente esse o meu gabarito aqui, tá? Ó, meu gabaritozinho, porque pede a incorreta. Aqui o sentido não é adversativo, aqui o sentido é aditivo. Agora, toma um cuidado. Ô, professor, o que é adversativo, hein? Faz uma associação. Adversativo, adversário. Pensa assim, adversativo, adversário. O adversário é ao teu favor, é a teu favor, é contra você. Contra você. Então, contrário, adversativo, adversário, contrário. Então, tudo que aparecer na tua prova dizendo que tem sentido adversativo, significa que tem sentido de oposição. Você tem que decorar esses conectores adversativos. Os principais. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, não obstante. Você precisa decorar esses conectores, tá bom? O não somente indica adição e não sentido adversativo. Vamos continuar aqui. O portanto, gente, esse portanto apareceu na tua prova. Ele é conclusivo e fim de história. Não adianta, não precisa nem... Olha, eu sei que parece irresponsável o que eu vou dizer, mas não é, tá? Não precisa nem olhar o que tem ao redor. Esse portanto junto, como tá aqui, ele é um conector tipicamente de conclusão e ele não vai aparecer para outra coisa. Né, para expressar outra coisa na tua prova. Então, portanto, conclusivo, isso aqui está certo. No trecho a seguir, ou o EAD ao ingressar na universidade, esse ou tem sentido alternativo? Sim. Sentido de alternância pode ser expresso pelo ou estuda ou trabalha, pelo ora sem H, tá? O-R-A, ora. Ora estuda, ora trabalha, ora reclama, ora ama todo mundo. Tenho aí o sentido alternativo. E aqui eu tenho esse pois, está sendo dito que ele tem sentido explicativo. Galera, em relação a esse pois, sim, ele tem sentido explicativo. O que eu vou pedir para você é que você dê uma olhadinha na sua tabela, porque na tabela tem lá 2 exemplos de pois. O teu pois ele pode ser explicativo ou conclusivo. Como é que você vai identificar? Você não vai olhar olhando as vírgulas, não. Olhando as vírgulas, não. Você vai olhar para o verbo da oração em que o teu pois está. Você vai olhar mais uma vez, tenta entender. Você vai olhar para a oração em que o teu pois está e vai perceber e vai tentar entender da seguinte forma. O meu pois, ele está antes ou depois do verbo? Antes ou depois do verbo? Se ele estiver antes, que é o caso aqui, ó, antes do verbo, ele é um pois explicativo. Se ele estiver após o verbo, ele será um pois conclusivo. Se tivesse assim, trata-se, pois, de uma oportunidade, eu já ia mudar o sentido. Eu não teria mais um pois explicativo, eu teria um pois conclusivo. Professor, isso é muito louco, é o mesmo conector. Exatamente, meu bem, por isso que eu estou dizendo, não decore, né, os conectores e você vai se dar muito bem na prova, só que não. Decore esses abençoados desses conectores e o funcionamento deles. Então, mais uma vez, o pois antes do verbo explicativo e depois do verbo conclusivo. Assim, meus amores, confirmado aqui meu gabarito, letra A. Olha só, gente. Esse daqui, só para você ver como o negócio é tranquilinho.
Sua paisagem é a mesma que a nossa, a esquina, os meios, fios, os postes, mas ele se move em outro mapa, outro diagrama. Gente, esse mar sozinho, ele é um conector tipicamente adversativo. Tipicamente adversativo. Você não vai encontrar esse mar sozinho, é conclusão, é explicação. Não, ele é adversativo. E adversativo, quando não tiver dessa forma no teu gabarito, vai estar assim, ó, oposição. Aproveitem, anotem em algum lugar aí outros sinônimos de oposição. No lugar de oposição, a tua banca pode trazer também contradição, contrapartida e ainda quebra de expectativa. Tudo isso é a mesma coisa que sentido adversativo, tá bom? Então, o que são os conectores adversativos? Eu disse agorinha. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, não obstante. Então, decore esses conectores. Oposição aqui na jogada, tranquilinho, tá bom? Só toma cuidado com uma coisa. Se o teu mas vier junto com o também, aí ele não vai ter mais o mesmo sentido de oposição. Por exemplo, ele não só estuda, mas também trabalha. Aí eu não tenho oposição, tá bom? Quando eu tiver esse mas também, eu tenho o sentido de soma, de adição. Então, ele não só estuda, mas também trabalha.